Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o assunto do vídeo de hoje é o sistema numeral de base 10. Geralmente esse tópico costuma ser abordado no ensino fundamental 1, né? Pois ele é o beabá da leitura numérica, né? E ele é muito importante quando bem trabalhado, pois permite fazer leituras mais complexas dentro da matemática. Então nós partimos daquele pedacinho que está todo mundo familiarizado para depois ir para a parte mais complexa. Entendido? Bem, o sistema numeral de base 10, que nos permite fazer a leitura dos números tal qual vemos no dia a dia, a base 10 quer dizer que existe uma maneira de organização que se dá através do agrupamento de 10 parcelas de uma certa quantidade. Mas como assim? Bem, eu vou explicar. Acontece o seguinte, esse aqui é o ciclo numérico, um recurso pedagógico, a pizza numérica. Cada fatiazinha dessa pizza vai representar uma quantidade. E a reunião de 10 parcelas vai totalizar uma quantia. Mas que quantia seria essa? Bem, ao considerarmos os números naturais, que seriam números positivos e inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, nós vamos trabalhar a maneira como se dá a leitura desses números para podermos, assim, partirmos para números de leitura mais difícil. Entendido? Então vamos lá. Ao considerarmos a classe das unidades, nós temos na primeira ordem a ordem das unidades da classe das unidades. Sim, a classe das unidades. Bem, ao reunirmos uma unidade, duas unidades, três unidades, mais uma unidade, 4 unidades, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, vocês reparem aqui que de uma em uma unidade eu consegui formular uma dezena. Então a dezena nada mais é do que a reunião de 10 unidades somadas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E dessa forma, a reunião de 10 dezenas, ou seja, 10 mais 10, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 10, 40, 40 mais 10, 50. Aí de 50 vai para 60, mais 10, 70, mais 10, 80, 90 e 100. A reunião de 10 dezenas me concede uma centena. Então reparem vocês que da esquerda ela é formada por um somatório de 10 parcelas unitárias da direita. Então, por exemplo, se eu reúno 10 centenas, então vamos lá, de centena em centena, hein? Uma centena 100, mais uma centena 200, mais uma centena 300, mais uma 400, mais uma 500, mais uma centena 600, mais uma centena 700, 800, 900, 1000. Aí eu extrapolo a classe das unidades e vou para a quarta ordem, que é a ordem pertencente à classe dos milhares. Agora nós estamos falando o grupinho do 1000. Então, eu tenho aqui na quarta ordem 1000, uma unidade de milhar. Se eu reúno 10 unidades de milhar, eu vou conseguir 10.000. Vamos lá ver como é que é? 1000, mais 1000, 2000, mais 1000, 3000, mais 1000, 4000, mais 1000, 5000, 6000, mais 1000, 7000, mais 1000, 8000, mais 1000, 9000, mais 1000, 10.000. Obtive então uma dezena de milhar. E assim sucessivamente. Se eu reúno 10 parcelas de dezenas de milhar, vamos fazer a contagem. 10.000 mais 10.000, 20.000, mais 10.000, 30.000, mais 10.000, 40.000, mais 10.000, 50.000,
mais 10 mil, 60 mil, mais 10 mil, 70 mil, mais 10 mil, 80 mil, mais 10 mil, 90 mil, mais 10 mil, 100 mil. Entrei na sexta ordem, que é a ordem da classe dos milhares, 100 mil. Entendido? E assim sucessivamente, pessoal. Quando eu reunir 10 centenas de milhar, eu vou extrapolar a classe dos milhares e vou para a ordem que é a classe dos milhões. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Então, eu tenho aqui 100 mil, mais 100 mil, 200 mil, mais 100 mil, 300 mil, mais 100 mil, 400 mil, mais 100 mil, 500 mil, mais 100 mil, 600 mil, mais 100 mil, 700 mil, aí eu vou para 800 mil, mais 100 mil, 900 mil, mais 100 mil, 1 milhão. Cheguei na sétima ordem, referente à classe das unidades de milhões. Entendeu então, pessoal? E assim sucessivamente. Se eu reunir 10 unidades de milhões, de 1 milhão em 1 milhão, eu vou alcançar 10 milhões. É um tanto quanto repetitivo, mas é importante fazer com que isso fique natural. 10 milhões, mais 10 milhões, 20 milhões, mais 10 milhões, 30 milhões, mais 10 milhões, 40 milhões, mais 10 milhões, 50 milhões, mais 10 milhões, 60 milhões, aí eu vou para 70 milhões, 80 milhões, mais 10 milhões, 90 milhões, mais 10 milhões, 100 milhões. Atinge de centenas de milhões, na nona ordem. A décima ordem, pessoal, já é a classe dos bilhões. Ou seja, se eu reunir 10 centenas de milhões, eu consigo 1 bilhão. Então a gente vai de 100 milhões em 100 milhões, extrapolamos a classe dos milhões e vamos para a décima ordem, que é a classe dos bilhões. Então, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões, 1 bilhão. E aí nós chegamos na classe de 1 bilhão. E assim sucessivamente. Se eu reunir 10 vezes 1 bilhão, eu consigo 10 bilhões. E aí seria a 11ª ordem. Se eu reunir 10 vezes 10 bilhões, eu vou conseguir 100 bilhões, que aí seria a 12ª ordem. E aí, se eu reúno 10 vezes 10 centenas de bilhões, eu vou para a classe dos trilhões, que aí seria a 11ª, 12ª, 13ª ordem, a classe dos trilhões, entendido? E assim sucessivamente, pessoal, se estende até o infinito, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou parar por aqui e, em sequência, nós iremos praticar a leitura numérica que está de acordo com o que foi ensinado nesse vídeo. Beleza, então? Tudo bem? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.